manifesto do Exército, que não sei se você chegou a ler, mas é um manifesto, é o primeiro manifesto que o Exército faz, que eu achei com uma redação correta, né? Eles falam aqui, né, que os militares da ativa, por definição legal e por compromisso com a nação brasileira, são apartidários em suas condutas, preservando os valores pertinentes à carreira das armas. São servidores do Estado, né, cuja coesão em torno de suas missões constitucionais é reforçada permanentemente pela liderança de seus comandantes nos diversos níveis hierárquicos. E aí segue o pronunciamento, eu vou só para o penúltimo parágrafo, que os comentários apresentados nas matérias do Paulo Figueiredo, o neto lá do Figueiredo, do presidente, né? O que gostava mais de cavalo do que do povo, mas os comentários apresentados nas matérias não se fundamentam em informações oriundas do comando do Exército, única esfera a qual cabe transmitir as palavras oficiais da Força Terrestre. Por fim, o Exército Brasileiro segue honrando o seu compromisso inabalável de garantir a lei, a ordem e a paz social conforme os preceitos constitucionais, sempre pautado pelas mesmas tradições e valores que permeiam de forma perene toda a sua história. Uma nota do Exército bastante sóbria, vamos dizer assim, não tem um tom golpista. E, diferentemente daquilo, o Vilas Boas ele botou um Twitter lá que, pelo amor de Deus, porque a história é o seguinte: o Paulo Figueiredo disse que os comandantes do Sudeste, do Sul e do Nordeste, eles eram legalistas e eram contra esse golpe. E até citou o nome dos três aí. E o Vilas Boas mandou um Twitter, não sei se você chegou a ver, Júlio. Não cheguei. Foi hoje, eu não cheguei a ver. Eu vou. Jean, mas essa manifestação que você está trazendo agora aí, ela já joga um balde de água fria. Eu vi ontem a manifestação do Figueiredo, né? Do Paulo, né? Figueiredo. Paulo, é. Então, eu só vi por obrigação, porque ele começa com aquele irritante: olha, eu tenho gente que participa de todas as reuniões, me conta tudo o que acontece no alto comando, eu sou amigo do cara que serve cafezinho para os generais. Isso é irritante, tem sido a tônica de todos os posts aí desse pessoal golpista, né? Eu achei uma coisa irritante, então acho que essa nota é bem oportuna, e como você disse, embora ela não seja uma nota forte, vamos dizer assim, com uma pegada da forte, como não deveria ser, eu acho que ela abaixa a temperatura dessa ebulição, né? A ebulição da vez, né? Agora é esse movimento de caserna, né? Então acho que a nota é apropriada e espero que seja a última, né? Vou compartilhar na tela o Twitter do Vilas Boas, né? Ele fala aqui que foi surpreendido por fake news tentando difamar a imagem de três generais do alto comando do Exército. Trata-se dos generais Thomas, Stanfield e Richard. Eu só acho que aqui, que ele pisou na bola, porque ele diz o seguinte: fui surpreendido por uma fake news tentando difamar a imagem. Eu não acho que, pelo contrário, eu acho que a imagem difamada são dos demais componentes do exército aí que são a favor de um golpe. Esses três, eles não podem ter a imagem difamada se eles são legalistas. Não sei se você concorda com essa posição que eu estou te falando. Eu acho que ele fez um Twitter aqui meio golpista, né, o Vilas Boas?
Ele foi querer fazer uma nota e disse que a imagem desses três generais, que são os comandantes aí, norte, é Nordeste, Sudeste e Sul, né, Isso. que são legalistas, eles não podem. Foi os únicos caras que eles não difamaram, né, Júlio? Não, não tenha dúvida disso. Se a gente fizer um retrospecto, Jean, é bom a gente sempre lembrar que desde a redemocratização em 85, os militares têm se mantido ali dentro das tais quatro linhas da Constituição, né, como gosta de falar o presidente, e principalmente dentro dos quatro muros dos quartéis, né? Esse isolamento político constitucional, vamos chamar assim, começou a ser quebrado justamente quando o general Vilas Boas, tendo como pano de fundo aí a insatisfação dos militares com o relatório da Comissão da Verdade durante o governo Dilma Rousseff, né? Nós falamos dessa Comissão da Verdade aqui quando você trouxe o filme Argentina 1985, né? É. Então ali começou esse princípio de incêndio, vamos dizer assim, dentro da caserna, né? E coincidentemente ou não, foi a partir desse episódio da Comissão da Verdade que se deu a aproximação, você vai lembrar, do então deputado Jair Bolsonaro com os militares de alta patente, né? Esses 4 anos do governo Bolsonaro foram anos de ativismo político dos militares, né? Com o Marcelo usa muito uma palavra que eu gosto, que é anabolização, né? Com esse fortalecimento da presença dos militares no governo em funções aí estranhas à sua vocação e, como você disse, ao papel constitucional das forças, né? É, E a partir daí, a partir desse começo, dessa fagulha, né, como eu falei, houve uma resistência desse aparelhamento das Forças Armadas e o aparelhamento das Forças Armadas, né? E você vai lembrar também que o ex-comandante do Exército, Pujol, Edson Pujol, né? É um exemplo dos militares, né, que entendem que a instituição a qual pertencem é do Estado e não de governo, né? Uma instituição do Estado e não de governo. E foi por isso, por esse entendimento, que ele foi demitido. Assim como o então ministro da Defesa, o Azevedo, Fernando Azevedo, né? Desde a derrota eleitoral do Bolsonaro, as Forças Armadas elas têm se submetido aí a uma situação de estresse e anormalidade, né? A gente não pode considerar natural que a sua cadeia de comando, né, divulgar 4 notas, né? Essa que você trouxe hoje é a quinta nota, né? De oficiais sobre as eleições e sobre o quadro político. Bolsonaristas insatisfeitos com o pronunciamento das urnas pregam o golpe na frente dos quartéis. Isso também é interessante que se leve em consideração, porque a gente sabe que em muitas unidades militares está tendo o apoio do comando dessas unidades, inclusive até familiares dos militares estão nessas mobilizações, né? E com aquele incentivo, né, que o Jair Bolsonaro praticamente obrigou o PL, né, a fazer aquela manifestação, dar munição para os manifestantes, né, ficarem aí com esse discurso de contestação parcial às urnas eletrônicas, né? A gente pode considerar hoje essa transição que a gente está vivendo como a transição mais longa, né, e mais agônica, eu gosto dessa palavra que vem de agonia, né, desde a redemocratização do país. Quanto mais se aproxima aí o momento da posse do novo presidente, mais estridente, mais radical são esses atos na frente dos quartéis, né? Chegando ao ponto de, não sei se você viu o vídeo nessa semana ainda, de um gaiato lá pregar a convocação dos CACs, né? Dos colecionadores e atiradores desportivos, né? E caçadores, a se insurgirem, né? Pegarem suas armas e se insurgirem à diplomação do presidente eleito no dia da posse.
Mais grave ainda, como você também comentou agora, foram esse um dos manifestos, né? Acho que foi o último manifesto anterior a esse, de 221 oficiais da reserva, entre eles brigadeiros, almirantes, generais, pedindo aos comandantes militares que intervenham contra o resultado das urnas. A cadeia de comando, o alto comando, parece que está com as mãos amarradas, né? E se vê na contingência de fazer aí que não é com ela, que não está ouvindo nada, né? Fazer o que a gente chama de ouvidos de mercador, né? A essa pregação feita no seu quintal, né? Praticamente nas suas barbas, né? Como é o manifesto, como é esse manifesto dos 221 oficiais aí de alta patente da reserva. Mas entre a postura condescendente e o apoio tem uma distância muito grande. E isso que eu escrevi aqui vem se confirmar agora com essa última nota, né? Teve uma reportagem da CNN, segundo uma reportagem da CNN, a cadeia de comando começa a perceber os efeitos corrosivos disso tudo na tropa, né? Pois esses atos aí na frente dos quartéis estariam gerando problema de segurança e discussões internas dentro das corporações, uma vez que, segundo fontes aí que participaram do encontro dos três comandantes com o Bolsonaro, os militares inconformados com o resultado das urnas estariam fomentando esses processos, como eu disse, com a participação de parentes, familiares e até amigos, né? Alguém já disse, eu não me lembro quem, mas que quando a política entra pela porta dos quartéis, a disciplina sai pela outra, né? Assim, eu acho que é necessária uma medida mais drástica, que só dessa forma é que os militares poderão voltar a se preocupar exclusivamente aí com as suas funções constitucionais, né? Então, só para terminar essa fala, eu queria lembrar aqui uma frase do general Rondon, que eu li numa matéria do Metrópolis e achei muito interessante, né? Que o exército precisa voltar a ser o grande mudo, sabe? E isso só vai acontecer se o Lula acertar a mão na indicação do ministro da Defesa e, como ele já disse, na indicação dos três chefes das Forças Armadas. É questão de se aguardar. Ainda temos um longo mês pela frente, né, gente? Temos. Agora, o que você acha desse, pelo menos que saiu hoje aí como noticiário aí, do pedido de demissão, não sei se esse é o nome, dos três comandantes aí das forças aí, antes do final. É a passagem de comando, né? É, Ela geralmente ela é feita após a posse do após a presidente, posse do. mas numa dessas notas que a gente comentou aí, ficou bem claro que os atuais chefes das Forças Armadas não estão dispostos a bater continência para o Lula. Então, esse é um dos motivos que, a, que esses chefes das Forças Armadas vão tomar posse antes da data prevista. Mas porque não pode ficar os comandos sem um comandante geral, né, das Sim, lógico. forças, né? Então o Lula vai ter que agir antes do